Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta live da semana. Que incrível poder estar aqui junto com vocês para mais essa noite. Oi, Thaís! Seja bem-vinda, lindona. Tô abrindo aqui o nome aqui da nossa live de hoje. Vai ser sobre o meu problema é o doce. Se o seu problema é o doce, hoje é o dia de tudo isso ser revelado e você entender quais são as ações nocivas que o açúcar causa no seu corpo, na sua saúde e no seu emagrecimento. Então seja bem-vinda. Oi, Michele, boa noite. Lindona, eu não estou conseguindo contato com você, me ajuda, eu preciso falar com você. Depois me manda um direct que eu preciso conversar com você, que eu não tô conseguindo contato pelo WhatsApp, tá bom? Oi, marido, bom dia. Ah, bom dia, olha, já tô até meio... Bom dia, Clenilson, Renata. O tema da nossa live de hoje é: o doce é o meu problema. Eu não consigo emagrecer porque eu não consigo deixar o doce. Então, bora então para esse tema, gente. Tem tanta coisa que eu separei para vocês que vai ser assim uma revelação. Então, se você tá chegando aqui, você conhece aquela amiga que também tá com problema com doce, manda essa live para ela, porque tudo que a gente traz da nossa inconsciência para nossa consciência, a gente consegue mudar. O comportamento que está instalado lá no nosso inconsciente, que a gente nem sabe que ele existe, é impossível da gente mudar. A gente precisa ter consciência daquilo que a gente tem que mudar. Então hoje é o dia da gente saber mais sobre essa questão, onde grande parte das mulheres, né, falam pra mim: Amanda, meu problema é o doce. E o meu problema também já foi o doce por muito tempo. E eu vou garantir pra vocês que o que eu vou compartilhar com vocês nessa live foi uma das coisas que virou a minha cabeça de tal forma pro doce que hoje, se eu quiser comer, eu como, mas se eu não quiser comer, eu nem ligo pra ele. Aqui em Portugal tem uma vitrine lotada de doce. Eu olho pra ela e não tenho vontade de pegar um doce daquela vitrine. E pode ter certeza que o que eu vou compartilhar com você aqui hoje vai virar uma chave na sua cabeça. Então, ó, o grandão tá pedindo aí, gente. Ó, o diretor tá pedindo aí. Chama a galera, que hoje o tema vai ser incrível. Boa noite, Solzinha. Vai chegando aí, lindona. A Thaís. Maravilhosa, quanto tempo faz mesmo, linda. Saudade de você. Quem mais? Ai, tem mais alguém aqui. Boa noite, vendo o pôr do sol com as meninas e assistindo você. Ai, gente, esse marido é muito incrível. Obrigada, viu, meu amor, por você cuidar tão bem das nossas filhas, para que eu possa entregar mais de mim aqui para vocês todos que estão chegando por aqui. Então, primeiro de tudo, vamos respirar fundo. Qualquer dia eu vou filmar pra vocês a Lala respirando fundo, é tão linda. E vamos brindar aqui com a nossa aguinha. Saúde. Então bora lá então, direto pro tema. O meu problema é o doce. Hoje você vai entender as ações nocivas que o açúcar causa no seu corpo, na sua saúde e no seu emagrecimento. Mas antes a gente precisa dar uma contextualizada para a gente poder chegar nessa parte de desenvolvimento da nossa live, que é o seguinte: hoje existe uma porcentagem de pessoas que estão obesas, né, que é 10% da população. Olha só, cresceu muito dos últimos anos para cá. E 30% das pessoas já estão acima do peso, certo? Tem como base o IMC, que é o índice de massa corpórea. Só que ele também é enganoso, porque ele só vai ver o resultado do seu peso baseado na sua altura. Agora, a gente tem que fazer uma avaliação geral da pessoa, porque a gente precisa entender a composição corporal dela. Existem pessoas que estão assim, ó,
no shape, com todos os músculos aparecendo, que pesam 80 quilos e tem pessoas que estão 80 quilos acima do peso que são extremamente sedentárias, que estão com o corpo completamente inflamado, com o tecido adiposo muito maior, né? Então não é só uma questão de índice de massa corpórea como se avaliava antigamente. Hoje a gente precisa fazer uma avaliação da composição do nosso corpo, certo? É isso que vai mudar tudo. E olha só que interessante, né? Porque o índice de massa corpórea você pode até fazer para você o cálculo, né? Para você ter uma ideia, e é um parâmetro. Se você está acima do peso, é um parâmetro para você saber, mas não é a única referência, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam aí desse assunto que nós vamos decorrer hoje. Obrigada, amor. Te amo. É que eu quero introduzir para vocês aqui como que o açúcar chegou até a nossa vida, né? Como que o açúcar veio parar na nossa casa. Olha só, o açúcar, ele faz parte de uma história, né? Onde o quê? Há mais ou menos 2000 anos, depois que foi descoberta a cana-de-açúcar, né? Que começaram aí a utilizar o açúcar mais ou menos há 250 anos, tá? Então, ele nem tem tanto tempo assim. Antigamente, quase não se usava açúcar, né? Não se usava açúcar, não existia açúcar refinado, né? Então, a cana-de-açúcar, ela foi descoberta, mas ninguém sabia ainda do que essa cana poderia ser produzida. Mas aí, quando veio a tecnologia, mais ou menos isso há 250 anos aí, né? Mais ou menos, que foi de um tempo para cá. Então, foi nessa revolução industrial que teve, houve uma grande mudança e uma explosão no consumo do açúcar, porque eles descobriram a fórmula de pegar uma fruta, né? Que é a cana-de-açúcar, que veio da natureza, e transformar ela no açúcar refinado. Só que na época era tão caro, mas tão caro, que as pessoas não tinham acesso a isso. Ele era chamado de ouro branco, porque era numa quantidade muito pequena e era produzido assim de uma escala muito alta, né? Muito baixa, desculpa. Então era como se fosse ouro mesmo. Só para vocês terem uma ideia o quanto esse açúcar custava na época que ele foi desenvolvido aí pela indústria, né? Mais ou menos no século XVIII que isso aconteceu, cada meio quilo de açúcar tinha o mesmo custo de 360 ovos. Ou seja, nesse nível de preço e na quantidade baixa, obviamente que a população não consumia na mesma quantidade que se consome hoje. Hoje em dia, o mesmo tanto de açúcar, ele tem o valor de aproximadamente 2 ovos, que dirá até menos, né? Então, olha só como que a indústria alimentícia tem um poder muito grande. Por que eu tô trazendo tudo isso? Porque é de propósito. É de propósito que a indústria alimentícia produz o açúcar, né? É de propósito. E ela vende muito. Milhões envolvidos com isso. E nós vamos falar quais são os efeitos nocivos que esse açúcar causa na nossa saúde, e que um deles é o vício, a dependência do açúcar, tá bom? Nós vamos chegar lá. Mas o que começou a acontecer? Que nesses últimos anos, né, de 250 anos para frente, né, ali aproximadamente perto do século 20 mais ou menos, começou a acontecer um aumento absurdo de doenças cardiovasculares, né, como diabetes, pressão alta, dislipidemia, que são os colesteróis da vida, enfim, o aumento, né, do colesterol, ou seja, várias doenças cardiovasculares, que são doenças crônicas, e são crônicas porque demoram para aparecer, não é do dia para a noite que aparece, precisa de encharcar o corpo de substâncias que inflamam o corpo, e aí essas doenças são desenvolvidas. É por isso que demora muito tempo para a gente descobrir.
ou dependendo da quantidade que é utilizado desse açúcar, né, desse carboidrato, aí é muito rápido, mas é um rápido meio devagar, porque ele demora um tempo para poder causar esse efeito no nosso corpo. Só que hoje, qual é o grande desafio? É que hoje as crianças já consomem esse açúcar já desde muito cedo, né, desde muito pequenininha. Então, com certeza, o efeito nas crianças, quando chegam na vida adulta, já estão sendo implantados. Inclusive, os casos de obesidade e de diabetes, pressão alta em crianças aumentou de forma absurda. Será que isso tem a ver com o aumento do consumo do açúcar? Será? Vamos ver então. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos no ano de 1820, ai, coceira no meu olho. Um americano, né? Isso daí foi uma pesquisa que foi feita. Então, um americano consumia em torno de 1 quilo de açúcar por ano. Ou seja, um americano consumia 1 quilo de açúcar por ano. Hoje em dia, a média de um americano é de consumo de 82 quilos de açúcar por ano. E nós vamos entender um pouquinho mais lá na frente, quando eu começar a revelar para você cadê esse açúcar, Amanda? Porque eu quase nem consumo açúcar, eu tenho tão pouco açúcar aqui em casa, né? Muitas pessoas falam, eu não tenho açúcar aqui, então eu tô salva. Calma lá que nós vamos chegar nesse ponto aí. Mas o que acontece, né? Fontes naturais de açúcar, que são aquelas que são vindas da natureza, né? Antes de ser descoberta ali a cana-de-açúcar, onde a gente encontrava, então, esses açúcares vindos da natureza? A gente encontrava nas frutas, no mel e também no leite materno. Olha só que detalhe. O leite materno tem praticamente 40% da sua composição lactose, que é o açúcar do leite. Certo? Então, aí a gente começa, então, a perceber, né, uma das coisas, por que nós temos a tendência a paladares mais doces. Será que é porque por muito tempo a gente também é estimulado através desse paladar doce, né? Vamos chegar lá, segura essa aí, vamos chegar lá. Então, o que acontece? O açúcar, para vocês terem uma ideia, né, chegou no Brasil em torno de 1532. E ele veio trazido, né, por uma pessoa que começou a produzir o açúcar, a cana-de-açúcar, né, começou a produzir isso ali, depois foi estendendo, outras regiões do país começaram a comprar, as indústrias foram estabelecidas e os açúcares começaram a ser refinados. E nos últimos 30 anos, então triplicou o consumo de açúcar no nosso país, né, no Brasil. Agora, olha só que coisa interessante, né? Que mais ou menos no ano de 1997, um fisiologista americano, ele, baseado na ciência, né, que ele trouxe, junto com a política daquela época, o que ele confirmou, né? O que ele provou ali para os políticos, né? Que o problema não era o açúcar, né? Que o problema da obesidade dos americanos estava envolvido com a quantidade de gordura saturada que essa população consumia. É como se ele tivesse desviado o olhar, a atenção do açúcar, do carboidrato, para falar sobre outra questão. Então todo mundo focou ali. E o que eles fizeram? Porque o que dá sabor nos alimentos? O maior potencializador de sabor, em primeiro lugar ali, é a gordura. Então, quando você... então agora vamos tirar a gordura saturada dos alimentos. Então, quando a política, né, implantou e adotou essa questão, tiraram a gordura e liberaram o carboidrato, liberaram o açúcar. E eu falo aqui carboidrato refinado, que que vai virar açúcar, tá? De qualquer forma. Então, o açúcar branco, o carboidrato refinado, enfim. Mas diminuiu-se a quantidade de gordura dos alimentos, mas aumentaram a legislação, né, do país, permitiu
que fosse aumentado o açúcar dos alimentos. Por quê? Porque precisava substituir o paladar dos americanos, né? Então, como a gordura foi retirada e a gordura é extremamente perceptível assim no nosso paladar, e aí eles tiraram isso, então aumentaram, né? Deixaram com que a legislação permitisse o maior consumo de açúcar nesses alimentos. E devagarzinho a atenção foi toda desviada para a gordura e o açúcar começou a tomar conta de toda essa situação. E aí houve um cientista, né, que ele trouxe uma verdade amarga, que foi quando ele tentou avisar que o problema da obesidade, das doenças crônicas, estava no açúcar, no consumo do açúcar. E ele foi, inclusive, exterminado mesmo, sabe? Porque ele veio falar essa besteira. Claro, gente, vamos entender uma coisa. Qual é o objetivo da indústria alimentícia? É vender, na verdade. Porque quanto mais você fica viciado no seu paladar sobre aquele alimento que é rico em açúcar, mais você consome. Então, você gera um movimento financeiro para aquela empresa, certo? Então, esse é o intuito. Então, esse cara, ele foi praticamente aniquilado, mas não teve jeito. Essa verdade veio à tona. E o livro dele, depois eu posso até pegar se vocês quiserem, virou assim um marco, sabe? Um livro quase que poético, mas na época foi muito dura essa realidade. Então vamos entender um pouquinho da onde que vem os carboidratos que a gente consome, ou seja, da onde vem o açúcar que você consome, né? Então, olha só, o açúcar ele vem 60% do amido, ou seja, das farinhas refinadas. Olha só, e onde tem farinha? No pão. Ué, Amanda, mas o pão é salgado. Pois é, mas o carboidrato tá nele. Das massas, dos bolos, de toda essa parte de refinaria, assim, né? De tudo que é carboidrato refinado. Depois, 30% do consumo de açúcar é o açúcar branco. Só que geralmente ele está instalado dentro do rótulo dos produtos com outro nome, porque muita gente não conhece o nome do açúcar, que é a sacarose. Então, se tiver lá sacarose, significa que é açúcar, tá bom? Então, às vezes está escrito lá 0 açúcar. A hora que você lê, tá escrito sacarose. Entendeu? Então, a gente precisa ficar muito atento aos rótulos dos produtos para a gente não consumir algo de forma equivocada e prejudicar a nossa saúde e o nosso emagrecimento. E a outra forma é através da lactose, que representa 10% do consumo aí dos açúcares que nós, a população, consome, especialmente o açúcar que vem da lactose do leite da vaca, tá bom? Que é muito consumido pela população. Então, o que acontece? Quando a gente come esses carboidratos, né? Ele libera na nossa corrente sanguínea os monossacarídeos. Pera lá, vamos entender. E o que vai acontecer então? Começa a circular a glicose ali dentro, certo? Então, quando você come um pão, ele vira açúcar no seu sangue. E aí, o que acontece? Qual é o destino desses carboidratos, né? O que acontece? O nosso corpo, ele precisa de energia. E a energia vem através dos carboidratos. Só que nós temos 2 tipos de carboidrato. O carboidrato simples, que são esses que eu tô falando pra você, que vem do açúcar branco, que vem da lactose, que vem dos amidos, das farinhas, enfim. E o outro que é o açúcar, o carboidrato complexo, que é rico em fibra e às vezes até proteína nele também, certo? Então, às vezes gordura também é associada a esse carboidrato, por isso que ele é complexo, porque ele tem fibras envolvidas. E o que acontece? Isso daí a gente vai falar uma aula só de carboidratos, tá bom? Mas é só pra você entender que não é todo carboidrato que é mal, por isso não adianta falar, a Amanda falou pra não comer carboidrato. Não, o seu corpo precisa de carboidrato, é necessário para ele precisa para dar energia para o seu corpo, tá? Então o que acontece
que nós temos os dois tipos de carboidrato e dependendo do carboidrato que você escolher, você vai estar consumindo e ativando mais a fome e o desejo de comer aquele carboidrato. Então, olha só o que acontece. Quando você come lá um carboidrato, ele entra no seu corpo como uma fonte de energia, né? Que é a glicose. E para que ele entra, né, ali? Porque existe uma organela dentro das nossas células que é a mitocôndria. E eu vou falar esse nome aqui porque um dia nós vamos falar só sobre como a gente pode aumentar as mitocôndrias aí do nosso corpo, porque contribui muito para o emagrecimento. Mas essa energia que ela capta, que a gente chama de ATP, essas organelas, né, elas são centrais aí de polos de energia para as nossas células, tá? Mas quando a gente ingere mais do que a necessidade do nosso corpo de produzir energia, ou seja, a gente ingere o carboidrato para dar energia para o corpo. Mas imagine que você ingere um pouquinho a mais, não muito, só um pouquinho a mais. O que vai acontecer? Esse açúcar que não foi utilizado pelos órgãos que precisam de açúcar, por exemplo, o cérebro é um órgão que depende de açúcar, né? De açúcar não, de glicose. Ele depende da glicose, né? 25% do cérebro, ele é movido a glicose. Hoje mesmo a gente tava com uma das meninas que estão no desafio, que ela tava falando, Amanda, eu tô com um pouco de dor de cabeça. E olha só o que acontece. Porque o cérebro dela tava sendo alimentado com um excesso de açúcar muito grande. E que quando ela para de dar aquele açúcar, ela começa a sentir os efeitos que parecem nocivos, mas muitas vezes é de desintoxicação do nosso corpo, tá bom? Então eu falei pra ela, dei algumas, né, orientações pra ela, mas essa pode ser uma das razões pelas quais ela tava tendo esse tipo de sensação. E aí o que acontece? Quando a gente ingere um pouquinho a mais do carboidrato e o nosso corpo já utilizou tudo, ele vai ser armazenado ali, né? Ele vai ser estocado no nosso fígado e nos nossos músculos na forma de glicogênio. E aí o que acontece? O fígado, ele pode liberar esse açúcar que está armazenado. Quando você passa muito tempo entre uma refeição e outra, ele vai liberando esse carboidrato, essa glicose, né? Esse glicogênio, na verdade. Mas se você continua inserindo carboidrato, o meu café da manhã foi um bolzinho de cereal, carboidrato, simples. Depois, no meio da manhã, eu comi 2 bolachinhas, carboidrato. Depois, na hora do almoço, eu comi macarrão com um pedaço de carne, carboidrato. Depois, na hora do lanchinho da tarde, eu comi ali um pãozinho com queijo e presunto, carboidrato que tá entrando de novo. Aí depois, na hora da janta, a gente tava com muita vontade de comer uma pizza. Aí a gente comeu uma pizza, carboidrato. E aí, antes de dormir, tem que ter o docinho, né? Então, tipo, deu um docinho também, carboidrato. Ou seja, você entupiu o seu corpo de carboidrato simples. E aí, o que acontece quando nós temos uma alimentação regada de carboidrato simples? Vamos lá, então. Eu anotei umas coisas aqui que eu tô seguindo meu roteiro, tá, gente? Pra eu não perder aqui tudo que é tão importante que eu quero trazer aqui pra vocês. Vocês estão gostando dessa live? Fala pra mim, dá um joinha aí se tá fazendo sentido isso pra você. Oi, irmã Claudinha, dá um joinha aí. Eu vou respirar agora. Que nem ela lá, tomar uma água, que eu quero receber um joinha aí, uns coraçõezinhos. Gente, olha, eu tô, assim, dedicando, assim, tudo que eu tenho, uma avalanche de coisa para vocês, falando não só sobre a mentalidade, mas também trazendo para vocês assuntos sobre equilíbrio nutricional, porque não adianta só a gente contar calorias. Inclusive, aquela parte onde foi descoberto a questão da gordura saturada que eu contei para vocês, sabe que dali começou o processo de contar calorias para emagrecer. E aí as pessoas começaram a só olhar para a caloria que estava entrando ou que estava sendo gasta. Porque para você perder peso, você tem que ingerir menos caloria do que aquilo que o seu corpo gasta, certo? Ou gastar mais energia do que aquilo que você está consumindo.
Só que não é só isso. Se fosse assim, que foi o que aquele médico comprovou e ficou muito famoso por causa disso, e muitas dietas de contar ponto, né? Tipo assim, não importa a qualidade nutricional, é só você não comer a quantidade de caloria que o seu corpo vai armazenar. E não é verdade, né? Não é verdade, porque existem vários prejuízos para o nosso corpo quando a gente fica dentro da quantidade de caloria, mas com caloria vazia, com bombom, com chocolate, com excesso de pão, de pizza, de tudo isso. Então não é só contar caloria. A caloria é importante, é um dos parâmetros que você tem que avaliar, porque afinal de contas, se você comer mais caloria do que o seu corpo precisa, ele vai armazenar, mas não é a única forma de trazer um emagrecimento saudável. Aliás, não é a forma de trazer um emagrecimento saudável. Não é dessa forma que a gente dá saúde para o corpo. E o que importa não é só a estética. A estética é uma consequência de tudo aquilo que você faz para o seu corpo, certo? Então, o estilo de vida saudável e ativo vai levar você para o emagrecimento. E não o emagrecimento vai causar para você a saúde. Não, se você emagrecer de forma que prejudique o seu corpo, você também vai sofrer consequências lá na frente. Tá bom? Então, saúde. A Tereza tá lá no nosso desafio, ela falou, meu Deus, quanto conteúdo, 21 dias é pouco. Gente, sério, imagina que eu fiquei 2 anos, quase, né, guardando tudo isso aqui, agora eu tô muito animada. Ai, Senhor, vamos botar tudo pra fora, tudo pra fora. Saúde, irmãzinha linda, te amo. Então vamos lá, o que acontece quando você faz essa refeição toda cheia de carboidrato e vai dando carboidrato várias vezes por dia, beliscando uma coisinha, outra, né? Nessa rotina nutricional que eu falei aí pra vocês. Se você continua ingerindo esse excesso de carboidrato e você não é uma pessoa ativa que gasta todo esse carboidrato, né? Ou que só come esse carboidrato que faz tão mal pro corpo, qual é o destino do seu açúcar, né? Qual é o destino desse açúcar? Porque um é o processo do fígado, o outro é dos músculos, mas tem mais um terceiro, né? Que aí você, quando começa a dar excesso de carboidrato, ativa a terceira forma de acúmulo de açúcar no seu corpo, de carboidrato, que é em forma de gordura, que é a partir do tecido adiposo, que são as nossas células aí de gordura. Então, primeiro, ele faz 2 processos no seu sistema, no seu tecido adiposo. 2 processos, veja bem. Primeiro, ele aumenta o tamanho da célula adiposa. E depois, ele duplica as células adiposas. Gente, e aí fica mais difícil e mais complexo o processo. É impossível? Não, não é impossível. É super possível. Mas isso quer dizer que o seu volume corporal aumenta muito. E uma das coisas que a gente precisa fazer, falei para as meninas lá do desafio, que muitas, né, não têm ou não fazem ou não querem ou qualquer coisa assim, mas tirar as medidas é impressionante o que a gente elimina de medida quando a gente faz um emagrecimento saudável. Por quê? Porque a gente vai ajudar o nosso corpo a atuar exatamente nessa produção excessiva de células adiposas, que é o armazenamento que ele sabe fazer da gordura, porque o nosso corpo ele não acumula proteína. Então, se você precisa de proteína e você precisa muito, depois da água, a proteína é o nutriente que a gente mais tem no nosso corpo. Então, você precisa de proteína para tudo mesmo, tá bom? Então, se você não dá para o seu corpo, porque essa alimentação que eu falei aí para você, né, essa que eu descrevi agora, ela praticamente, olha, vou falar que bem praticamente mesmo, quase não tem proteína nela. Mas um dia nós vamos fazer uma live só de proteína. Vocês querem? Coloca aí, eu quero. Que daí eu vou fazer. Pera aí que eu vou ver o que a Tereza escreveu aqui. Amanda, parece um vulcão em erupção. Carregada de informação e nós agradecemos. Ô, lindona, sério. E é isso mesmo, né? Eu tô em erupção aqui.
Agora vamos lá então, que eu quero falar para você uma frase de um PhD, que é o Robert Lust, que ele falou o seguinte: quando Deus fez o veneno, ele embalou junto o antídoto. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que na fruta, Deus colocou o veneno, que é a frutose. Mas junto com o veneno, ele colocou o antídoto, para que esse veneno não fizesse nenhum tipo de agressão no nosso corpo, que é a fibra. Então, a fruta, ela tem a frutose, que é o açúcar natural, mas junto com a frutose tem a fibra. E a fibra, ela faz o processo essa frutose agarra na fibra da fruta e ela diminui o processo digestório ali pelo nosso estômago e depois a absorção dessa fruta no nosso intestino. E isso faz com que ela seja metabolizada pelo nosso fígado de forma mais lenta, mais gradativa. Então, aqui eu já vou entrar num porém. Quantas laranjas, a Tereza que tem restaurante aí, conta pra mim, Tereza. Quantas laranjas é preciso usar para fazer um copo de suco? Quem coloca aí pra mim? Quero ver se alguém sabe. Quantas laranjas a gente precisa usar para fazer um copo de suco? A minha médica me falou que a proteína é importantíssima, até para osteoporose. Jana, é assim, sério, eu vou ter que fazer 2 partes da live de proteína, porque é tão importante e ela é tão pouco consumida na nossa alimentação que vocês nem têm ideia. De 3 a 4 depende do tamanho da laranja. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. O que vocês acham que fica nesse sumo de laranja? Que é só o sumo da laranja, ou seja, é só a frutose. E ela não vai ser absorvida de forma lenta, ela vai ser absorvida de forma muito rápida e vai sobrecarregar o seu fígado com ela. Então nem suco de fruta eu não posso. Não. A fruta foi feita para ser comida e não espremida. Certo? Então, coma a laranja e você nunca vai conseguir comer 4 laranjas numa sentada só, não é verdade? Então, se você come a laranja, come o bagaço da laranja, aquela partinha branca que eu aprendi com meu pai quando eu era criança, lembra, Jana? Aprendi com meu pai a comer o bagaço, ensinei todo mundo aqui em casa. Hoje o Leandro come bagaço, a Ana Laura come bagaço, a Lala desde os 6 meses come bagaço de laranja. E que é uma belezinha, ela arranca o bagaço e bota na boca. É lindo de ver. E é ali que tá a fibra da fruta. É no bagaço da laranja. É no bagaço da laranja que tá a fibra da fruta. Então, essa fruta, ela vai ser absorvida de forma espetacular pelo seu corpo. Certo? Então, eu não quero que você saia daqui achando que a fruta é um veneno. Não, o que é um veneno é o açúcar, que é o refinado e que não vem da natureza. Ou então, aquele açúcar que é produzido, por exemplo, por um copo de suco e que se perdeu toda a fibra, todas as vitaminas e todos os minerais, porque além da frutose tá acompanhada da fibra ali na fruta, ainda tem as vitaminas, os minerais, fitonutriente. Então, sim, a fruta é algo que você pode e deve consumir. Agora, atenção, porque é um carboidrato. Então, tudo que se consome demasiadamente, né, em grande quantidade, e você não precisa, porque você já tem a energia suficiente para levar para os seus órgãos, vai ser acumulado no fígado, no músculo, e se você continuar comendo demais até a fruta, vai ser acumulada no seu tecido adiposo. Beleza? Tudo bem até aqui? Oi, Amandinha. Oi, Gláucia, Dr. Nivaldo, seja bem-vindo, Lohane. Então, o que é importante a gente entender? Que a fibra, ela retarda a digestão e assim a absorção do açúcar pelo fígado e ele consegue, retarda a absorção do açúcar pelo intestino e assim o fígado recebe esse açúcar de forma mais lenta e tem como
processar ele de forma mais gradativa, tá bom? Deu pra entender? Tudo tem carboidrato. Tudo tem carboidrato, a não ser algumas proteínas que não tem carboidrato, tá? Mas a maioria das coisas tem carboidrato sim. Eu diria que boa parte. Até quando as pessoas falam assim, eu vou fazer uma dieta low carb, vou tirar o carboidrato. A pessoa fala, eu vou tirar o carboidrato. Não dá pra tirar o carboidrato. Se você fizer uma dieta que tira o carboidrato, você vai emagrecer. Até de forma relativamente rápida, mas não vai ser pra sempre. Não vai ser duradouro. O seu corpo precisa de carboidrato. E você não consegue tirar todas as frutas, todos os legumes, todas as leguminosas. Tudo tem. Você vai comer só o quê? Só bife? Não dá. Entendeu? Então, a gente precisa entender que não é o carboidrato que é ruim. É o tipo de carboidrato que é ruim, tá bom? Então, isso é importante a gente entender. Deixa eu ver o que mais aqui eu trouxe pra vocês. O que acontece é que quando a gente, ingere então esse açúcar que vem da fruta, que vem acrescida de fibra, que muitas vezes você junta com uma proteína, por exemplo, vai melhorar muito ainda a fruta, se você junto com essa fruta, você comer uma castanha, uma oleaginosa, que é uma gordura saudável, ou você colocar uma fonte de proteína junto, como por exemplo um ovo, Isso vai já ainda melhorar ainda mais o seu resultado e também a absorção dessa glicose, que vai diminuir ainda mais, tá bom? Então, com isso, os níveis de triglicerídeos, eles diminuem e também os níveis de insulina no sangue diminuem. Então, isso é super positivo e importante, tá? Agora, entenda assim, olha, como que foi então que aconteceu? A cana-de-açúcar, ela tem fibra, ela tem algumas vitaminas e tudo mais. O problema é que as pessoas pegam essa cana, a pessoa não, a indústria pega essa cana, transforma em caldo de cana. Às vezes muita gente toma isso, nós vamos chegar lá, gente. Olha só, me escuta, é sério. Transforma em caldo de cana. Esse caldo de cana, ele passa por um outro processo químico que faz o caldo de cana clarificado. Depois ele passa por um outro processo químico que vira o xarope do caldo de cana clarificado. E depois esse xarope vira os cristais de açúcar, tá? Então são vários processos. E esses cristais de açúcar é a sucralose que eu falei pra vocês, A sacarose, desculpa, que eu falei pra vocês. Então, eles usam aí. Só que a sacarose, ela não tem fibra, ela não tem nada de nutrientes e ela tem caloria vazia. Ou seja, é uma caloria que entra, mas não nutre o seu corpo. E o seu corpo precisa de nutrientes, micronutrientes e macronutrientes. Mas como entra uma caloria vazia, você sente saciado, você acha que tá alimentado, mas na verdade você tá trazendo um grande prejuízo pro seu corpo, tá bom? Então, o que acontece? A humanidade desenvolveu outras formas de açúcar, além do açúcar da cana-de-açúcar, que são outros açúcares refinados, tá? Então, olha só. Existe um açúcar que, não sei se todos conhecem, que é o açúcar da beterraba, que também é sacarose. A sacarose, ela tem 50% de glicose e 50% de frutose, tá? Então, aí você pega um alimento no mercado que tá escrito assim, ó, 0 açúcar. Aí você vai para os ingredientes e aí você lê lá, não sei quanto de frutose, não sei quanto de sacarose. Quer dizer o quê? Tem açúcar nesse produto, tá bom? Só que a forma com que o combinado ali entre a indústria alimentícia e a política faz, libera para você com outro nome e engana você, a sua mente e o seu paladar também, certo? Então é mesmo grave essa situação. Por isso que eu te peço que, se você tá gostando dessa live, compartilha ela, porque tem muita gente que precisa desse conhecimento. E agora, o que fazer para deixar de consumir açúcar? Ah, que boa pergunta! Vamos chegar lá. Pera lá, que nós vamos chegar lá. E o outro tipo de açúcar, além do açúcar da beterraba, é o açúcar que vem do xarope do milho. E olha só o que foi descoberto. Foram alguns países que desenvolveram isso, que vem através do milho mesmo. Eles extraem ali, eles convertem, eles extraem o amido do milho, e desse amido do milho eles fazem
esse xarope de frutose. E ele é muito grave, sabe por quê? Porque, diferente da sacarose, que é 50% a frutose, 50% glicose, o xarope de milho ele é 55% frutose, sem fibra, sem vitaminas, sem minerais, e ele é 45% de glicose. Mas o que isso tem a ver, então, né? Por quê? Segura esse número aí. Então, o xarope de milho, que é muito utilizado em vários produtos alimentícios, tem mais frutose e um pouquinho menos de glicose, tá bom? Mas eu quero que você... eu vou explicar isso lá na frente, mas eu quero que você entenda que onde nós encontramos açúcares e qual é o local onde é mais prejudicial, porque existe um consumo absurdo pela população. Vamos fazer um brinde. Saúde. É a live revelação, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que para um adulto normal, quer dizer que não tem nenhum problema de saúde, especialmente os relacionados ao açúcar, né? No caso do diabetes, pré-diabetes, doenças metabólicas, ou seja, para adultos normais, ela recomenda que o consumo de açúcar seja no máximo até 25 gramas por dia, tá? Então, um adulto normal pode consumir até 25 gramas, a recomendação, né, é que consuma até 25 gramas de açúcar por dia. Agora, vamos pensar onde que a gente encontra esses açúcares, além daquele pacotinho branquinho que muitas vezes a gente tem em casa, né? Além daquele açúcarzinho ali que a gente vê, que a gente fala, não vou pôr no café, vou tentar sem, né, e tal, e faz muito bem você. Mas aquele açúcar que você fala, nossa, mas eu nem tomo quase, eu só tomo mesmo açúcar no café. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu quase não tomo açúcar. Amanda, o único lugar que eu ponho açúcar é no café. Vamos ver então? Vamos ver se é bem assim. Então vamos lá. Chá gelado tem 4 colheres de açúcar em torno de 16 gramas de açúcar. Isotônico, 22 gramas de açúcar em torno de 5 colheres. Refrigerante, 41 gramas de açúcar, 10 colheres de açúcar. Suco de caixinha, tão inofensivo, né? Aqueles suquinhos de caixinha que a gente manda para as crianças na escola. 37 gramas de açúcar, 9 colheres de açúcar, ou seja, quase que o dobro da quantidade que um adulto deve consumir de açúcar só num mísero copinho de suco ou de refrigerante. Agora, 40% do açúcar que é consumido pela população está em bebidas adocicadas. Então, o que é a primeira coisa já aqui pra gente já chegar chegando, né? Desde onde que não bebo refrigerante nem nenhum tipo de sumo. Parabéns! E aí, por que você fez isso? Quanto de água coube dentro de você? Quanto você bebeu de água ontem? Porque você eliminou essas duas coisas e colocou a água no lugar. Conta aí pra gente. Quantos litros de água você tomou? E olha só, sabe o achocolatado? Aquele que inclusive dão na escola, aqui em Portugal eles dão na escola o achocolatado. Ou que a gente compra, né? Porque fala, não, mas esse aqui é pro meu filho, eu quero emagrecer, eu não tomo essas coisas. Esse aqui é pro meu filho. Como se a gente estivesse fazendo algo bom pro nosso filho. E a gente tá viciando o paladar dele no açúcar e excesso de açúcar. Tem 41 gramas de açúcar, o Zucal da vida aqui, né? 10 colheres de açúcar. O açaí tem 56 gramas de açúcar, 15 colheres de açúcar. E o caldo de cana, gente, sério, o Leandro me contou uma coisa hoje que eu fiquei de cara. O caldo de cana tem 70 gramas de açúcar, são 20 colheres de açúcar. Sério, olha lá, tomou 2,5 litros de água, parabéns, bateu sua meta. O Leandro me contou que uma vez ele foi pra Maceió e ele jogava vôlei, né? Então ele foi com um amigo andando pelas praias. E eles jogavam e tal, e vinham e tomavam um copo de caldo de cana. Jogava mais um pouco, vinha e tomava um copo de caldo de cana. Ele tomou 8 copos de caldo de cana.
Se em um copo tem 70 gramas, quem é bom de matemática faz essa conta. Ele falou assim que ele parou, ele desmaiou e ali ele ficou. Até o corpo dele conseguir sair daquela bomba, né, de açúcar que ele distribuiu ali no corpo dele. Pensa, olha a gravidade disso. E às vezes a gente oferece para as crianças. Eu não sei se vocês têm caldo de cana aqui, Tereza. No Brasil é muito comum caldo de cana na feira com pastel, né? A galera adora, né? 70 gramas de açúcar e 20 colheres de açúcar. Então, o Brasil, ele bateu o recorde aí, né? 61 litros de bebidas açucaradas por adulto por ano. Tem noção do que é isso? Você sabe que na minha casa tinha, né? Quando eu casei, não conhecia nada disso, apesar de ser enfermeira, de ter me formado, de estudar sobre isso, de trabalhar com diabético, tudo isso. O Lê tinha o hábito de tomar de 2 a 4 litros de Coca-Cola por dia. Tem noção do que é isso? E graças a Deus, já há 10 anos que ele não toma refrigerante assim como eu. E a Ana Laura nunca gostou, porque eu nunca dei mesmo, ela também não gosta. Mas tem que controlar ela, sim, em outras coisas, né? Por conta do ambiente e da oferta que ela tem hoje, que não tinha em outro período, tá? Então, nós vamos chegar lá, vamos falar sobre isso. Nunca ouvi falar. Ah, Tereza, gente, olha, os portugueses não conhecem caldo de cana. Ainda bem. Mas vocês conhecem o pastel de natas, que mais? As encharcadas, que mais, Tereza? Tanto doce, né? Tanta coisa. Mas aqui também existe um grande consumo de refrigerante, sucos de caixinha, chá gelado, né? É muito consumido isso também. Então, o que acontece? O nosso corpo, né, tem aí a sacarose, como eu falei, ela tem 50% de glicose e 50% de frutose. Só que o fígado, é só o fígado no nosso corpo que tem a capacidade de metabolizar a frutose. E o que isso quer dizer? Que o resto do corpo inteiro, né, que é onde tem músculo, ele metaboliza a glicose. Mas só o fígado, que é um órgão bem menor do que os nossos músculos, ele metaboliza a frutose. Ou seja, nós estamos dando aí 50% desse açúcar pro coitado do fígado metabolizar. Então, só para você ter uma ideia da representatividade disso, uma pessoa que tem mais ou menos 80 quilos, ela tem um fígado que representa 2% do peso dela, ou seja, em torno de 1,5 kg tem esse fígado. Imagina tomar 40 gramas de açúcar. Só que isso é só uma latinha, né? Tem gente que toma muito mais do que uma latinha. Então, meio copo dessa latinha, meia latinha vai pro fígado e meia latinha vai pro músculo do corpo. Imagina a dificuldade, porque essa frutose, ela vem sem fibra, sem nada. Lembra? É uma caloria vazia. Então, a gente sobrecarrega o nosso fígado, e isso começa a trazer vários tipos de doenças crônicas para o nosso corpo, como por exemplo a síndrome metabólica, que está envolvido aí com todas essas doenças crônicas, como a diabetes, pressão alta, aumento do colesterol, né, e que leva a doenças muito graves. Então foi constatado pelos cientistas de que a frutose, aquela frutose livre, tá? Não é a que vem da natureza nas frutas, tá bom? Que fique claro para quem tá chegando aqui agora. Eu não estou falando da frutose da fruta, eu tô falando da frutose do açúcar refinado, que é 50% glicose e 50% frutose. Então, o que ele causa no nosso corpo? Os mesmos problemas que o álcool causa. Doenças que são desenvolvidas aí por um excesso de consumo do álcool também são causadas por um excesso de consumo de frutose, tá? E quando a gente tira, né, essa frutose do contexto da natureza, do contexto das frutas e tudo mais, tá bom? A fruta é feita para ser comida, porque ela tem o antídoto que eu falei, que é a fibra, as vitaminas, os fitonutrientes e tudo mais. Meu Deus, essa live, Leandro, ai gente, sério. Então, quais são as doenças que são aí caracterizadas, né, muito pelo consumo em excesso do álcool que a frutose causa? Infarto do miocárdio, dislipidemia, pancreatite, ou seja, inflamação do pâncreas por um excesso de glicose que tá entrando. Olha só que grave. Obesidade, disfunção hepática, hipertensão, tudo isso é causado
pelo excesso de frutose que a gente oferece para o nosso corpo. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para uma coisinha aqui, antes de eu avançar aí para a gente ir para os finalmente, né? Eu queria trazer aqui para vocês uma reflexão a respeito das pessoas, né? De como a gente vê as pessoas, por exemplo, que estão em obesidade. A gente pensa que a raiz do problema ali da obesidade, né? Ela está relacionada a essas doenças, né, crônicas não transmissíveis. Então a gente acha que todas as pessoas obesas, elas têm esse tipo de doença. Só que de todas essas pessoas que estão obesas, 20% delas não desenvolvem esse tipo de doença, né? Ou não estão doentes, né? 20%, 80% já tem alguma dessas doenças crônicas instaladas, mas 20% não. 20% foi visto de que muitas delas têm um metabolismo normal e pode levar uma vida normal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se nós estamos, né, muito acima do peso, com obesidade, e a gente não tem nenhuma doença, a gente acha que tá tudo bem com a gente. E a gente não entende o que essa obesidade pode causar lá na frente, porque eu tenho certeza que se alguém soubesse o mal que causa esse tipo de alimento, né? A gente até sabe que ele causa mal, mas a gente não consegue não comer em excesso, não é verdade? E aí é muito interessante, porque a causa da obesidade, ela não tem relação com a capacidade da pessoa de conseguir evitar aquele alimento. Por isso eu quero te livrar da culpa, da condenação. Você não tem culpa disso. A culpa é do sistema, né, que produz esse tipo de alimento, e da sua mente, que apesar de não ter esse conhecimento para acessar, porque ela tem assim, ela sabe, não faz bem, mas também não faz tão mal, porque eu também tô bem, né, tô sentindo bem. Agora, não tá relacionado com a capacidade dela como pessoa de escolher aquilo ou não, tá relacionado com as escolhas que ela consegue fazer na sua mente. Então, o problema não é a pessoa, é a mente dela que tá condicionada de forma errada, certo? Então, se você tá com obesidade, tá com sobrepeso, não se culpe. Essa live não é para trazer culpa, não é para trazer condenação, é para revelar, é para conscientizar, é para trazer para você um norte da onde que você pode começar cuidando da sua saúde para que você não desenvolva esse tipo de doença, tá bom? Agora, o que mais me chamou a atenção nessa pesquisa que eu li foi o seguinte: 40% das pessoas com peso normal, ou seja, não estão acima do peso e nem obesas, 40% das pessoas com peso normal, elas desenvolvem doenças de síndrome metabólica, que é o quê? Diabetes, pressão alta, aumento do colesterol, tudo isso. O que quer dizer? Que até os magros podem estar doentes sem saber. Então não tem a ver com sobrepeso, não tem a ver só com sobrepeso, tem a ver que o sobrepeso, ele potencializa a aparição dessas doenças. Mas se você também é magro, mas não tem uma alimentação boa e dá para o seu corpo em excesso, apesar de não aparecer no seu tecido adiposo, não significa que os seus órgãos por dentro não estão sofrendo. Deu para entender? Beleza. Então, quais são os efeitos? Eu trouxe aqui alguns efeitos que o excesso de açúcar causa no nosso corpo, mas eu não vou conseguir aprofundar muito nisso. Acho que nós vamos ter que fazer uma segunda live, né? Porque eu quero trazer algum tipo de solução para vocês hoje também. Mas eu separei aqui 7 efeitos que o excesso de açúcar pode causar. O primeiro e o mais comum e o mais difícil, né, para todo mundo aí que tá acima do peso, que a Tereza perguntou, mas então o que a gente faz, né? Que é exatamente a dependência. É o efeito adictivo, que é o vício pelo açúcar. O segundo é a formação de um produto chamado AGEs, que causa uma degeneração dos nossos tecidos e com isso um envelhecimento precoce. O segundo é a neurotoxicidade que o açúcar causa e que tem relação com o mal de Alzheimer. Olha lá. O outro é o combustível
o açúcar é o combustível para as células neoplásicas, ou seja, o alimento é a comida das células cancerígenas no nosso corpo. Ele está envolvido também com o aumento do colesterol e, consequentemente, de doenças cardiovasculares. Ele está envolvido com a disbiose intestinal, que é uma mutação na flora intestinal, né, que acontece com muitas pessoas hoje em dia. Então, o açúcar causa isso. E também um envelhecimento precoce através de um encurtamento dos telômeros, que causa o envelhecimento precoce. Então, são tantos malefícios para a nossa saúde que, se a gente soubesse, faria igual a Tereza aí. Pelo menos a bebida adocicada não entra mais, certo? Não entra mais. E às vezes a gente precisa de ter um choque de realidade para a gente conseguir tomar essa decisão. E essa é realmente o choque de realidade que eu quero trazer para vocês. Pois é, então agora vamos falar um pouquinho sobre esse efeito adictivo, né? Aquele vício pelo açúcar. O que acontece? O açúcar branco, ele foi constatado que ele é mais estimulante e adictivo, ou seja, causa dependência, né? Causa o vício, do que a cocaína e a heroína. E se você fizer um corte no cérebro, você vai ver que a dependência, ela mostra a mesma região, tá? De pessoas que são viciadas em esse tipo de droga e também no açúcar. E causa também uma sensação parecida de êxtase, mas nós vamos chegar lá. Agora, também tem o fato de que o açúcar a gente consome muito mais e numa regularidade muito maior do que o uso de drogas, né? Do que as pessoas, por exemplo, que usam drogas. Então, ele age numa parte do nosso cérebro que tá lá no nosso sistema límbico, que chama núcleos accumbens. Essa parte que é ativada do nosso cérebro, ela gera uma necessidade de repetição da experiência por recompensa daquele alimento que você consumiu. Ou seja, é tão bom, dá uma sensação tão gostosa, aquilo é tão palativo assim, sabe? É tão bom pro paladar e causa uma sensação no nosso corpo de bem-estar tão grande aquele alimento, como o pão, como a massa, como o doce, o bolinho da avó, como o brigadeiro, como todas essas coisas, que você quer repetir a experiência. Olha só, outro dia a gente foi ali no fórum, né, na RIA, e tem uma coisa, um doce aqui em Aveiro, que eu sou apaixonada. Eu adoro aquele doce, mas não como. Por quê? Porque não como. Eu já comi algumas vezes, e se quiser comer de novo, eu vou comer, porque eu tenho controle sobre o doce. O doce não tem mais controle sobre mim, e isso que é importante. Ah, Amanda, então nunca mais vou poder comer um doce? Não, você é que vai controlar o doce, não o doce controlar você. Certo? Você já viu aqui que o doce te controla através de ativar uma área do seu cérebro. Então, quanto mais doce você dá, quanto mais carboidrato refinado você dá, mais vontade você tem de repetir aquela experiência, tá bom? Então, a gente foi, né? Eu e a Ana Laura saímos e fomos ali. E aí, o doce que eu mais gosto aqui de Aveiro, é a bolacha americana. Eu adoro essa bolacha. Recheada de oblé, que pra gente é o doce de leite cozido, né? Então, eu gosto demais. E aí, a Ana Laura viu, ou seja, estímulo, gatilho visual, sentiu o cheirinho dela, que é muito bom e fica no ar, e ela falou, ai, que vontade de comer uma bolacha. É desse jeito que começa. E aí a gente começa a lembrar de todas as sensações positivas que aquele doce que a gente viu, que a gente sentiu o cheiro e que a gente se lembra qual é a recompensa de comer, causa na gente. Então a gente fica alimentando esse sentimento. Aí eu falei pra ela, filha, mudança de foco. Vamos comprar uma fruta no Mercado Firmino. Aí ela foi toda assim. Chegou lá, comeu a fruta e saiu sorrindo. Porque o que o nosso cérebro quer é uma recompensa imediata, né? É aquele prazer. Mas se você consegue mudar o foco e focar naquilo que você verdadeiramente quer, que é a mudança de rota, você consegue reprogramar o seu cérebro. E essa é uma forma de você fazer isso, que é você mudar o seu foco, que nem a gente falou hoje sobre o pãozinho,
né? É um hábito, é instintivo, é assim, já tá no piloto automático aquilo, né? É um vício, né? Não é nem um hábito, é um vício, que é simplesmente pegar o pão, que é delicioso, que ativa esse núcleo accumbens no seu cérebro e que faz com que você gere experiências super recompensadoras, experiências super positivas, e no começo vai ser muito difícil você largar isso, porque o seu cérebro está habituado e ele quer aquela recompensa, ele vai te pedir todos os dias, até o dia que você treinou o seu cérebro, que você passa perto do pãozinho e fala, nem quero, dou nem bola. Quando eu quiser, eu combino comigo e como o meu pão, mas hoje eu não quero. E só por hoje eu não vou comer. Por quê? Porque se você come, você fica alimentando esse vício que esse carboidrato refinado traz para o seu cérebro. É por isso que não tem problema, não tem mal nenhum a gente comer um pão. Mas o que tem mal é a gente fazer do pão o nosso Senhor. É deixar o pão governar as nossas decisões. Quem governa sou eu. Eu tenho o governo sobre a minha vida. Eu falei isso na live da tarde. Então, se você não assistiu, assiste a live da tarde para você entender, certo? Então, olha, consumir carboidrato em alta, né, quantidade processado causa um excesso de fome, ou seja, aumenta a sua fome. Você perde a noção da sua fome física, porque ele manda estímulos na região do cérebro que não é da fome física, é da fome emocional. Então ele causa um excesso de fome, que é a fome emocional, e um desejo, eu preciso comer isso. Aí eu começo, eu tenho dor de cabeça, eu tô sem energia, eu tô desesperada. Por quê? Porque você tá condicionando o seu cérebro a não depender da fome física dele. Certo? Então, essa mesma parte do cérebro que está ligada também ao abuso de drogas, ou seja, a dependência química, e também a comportamentos, porque isso aqui tem relação com o nosso comportamento. É por isso que se a gente não mudar a raiz do problema da obesidade, que tá aqui nesse ponto que eu tô falando para vocês, não adianta fazer nada que não vai conseguir manter o resultado da magreza. Não adianta, entendeu? Pode até conseguir, porque você tá tentando emagrecer o seu corpo, vai tirar o pão e vai tirar o refrigerante, agora que a Amanda falou, vou tirar também o suco e tal, e aí vou dar uma enxugada, mas daqui a pouco vai voltar, sabe por quê? Porque se você não trabalha a raiz do problema, do sobrepeso, você volta a ganhar peso. Aí é que tá implantado o efeito sanfona. Por quê? Porque o seu cérebro, ele pede por essa recompensa. E se ele não tiver treinado para não querer aquilo, ele vai ficar pedindo para você, pedindo. E vai chegar uma hora que ele vai falar muito mais alto, porque a gente come 80% das vezes pelas nossas emoções. Quando a gente tá acima do peso e não sabe controlar o nosso cérebro, entendeu? Então, é exatamente a mesma região de comportamentos viciantes. Que são o que, então? Jogos. Já viram pessoas que são adictas a jogos? Eu conheço pessoas, minha avó, por exemplo, ela era viciada no bingo. Ela ia no bingo todo dia. Todo dia minha avó ia no bingo. E olha, eu vou te falar que há males que vem pra bem, né? Mas vamos deixar esse caso para outro momento. Mas a minha avó era adicta no bingo. Ela ia toda semana, todo santo dia ela ia no bingo. Todo dia. E aí ela jogava cartela, só que depois ela conheceu a maquininha. E aí ela passou a ficar viciada na maquininha. Todo santo dia ela deixava lá o seu dinheirinho na maquininha. Às vezes ganhava também. Mas isso é um comportamento que vem dessa mesma região da comida, dessa mesma região da droga. Quer ver um outro comportamento que é muito comum e muito triste? E que eu preciso da sua ajuda para compartilhar essa live, para que a gente possa acabar com esse problema de uma vez por todas, que destrói casamento, destrói paternidade, destrói... Nossa, gente, sério, esse problema é tão grave, tão grave, tão grave, que é o comportamento do vício em pornografia. E é muito comum, mais comum do que a gente acredita. É muito sério. Então, se a gente não trata essa parte aqui, né, que as minhas meninas do Desafio 21 Dias já estão aprendendo a fazer, mudando a sua rota
e treinando o seu cérebro para essa questão, né? E aprendendo a gerenciar as suas emoções e não descontar as suas emoções na comida, não adianta fazer nenhum outro tipo de coisa, porque você volta a engordar, tá bom? E é isso, gente. Olha, sério, eu tinha mais coisa pra passar pra vocês que são assim, o quê? Reveladores. Mas nós já vamos avançando na hora e eu não quero esfolar vocês de tanto conteúdo, né? Então, eu acredito que eu já tenha passado aqui pra vocês nesse finalzinho da live essa questão da questão da recompensa, né? Mas assim, eu vou reforçar isso daqui. Agora eu quero saber se isso tá fazendo sentido pra você. Coloca pra mim um joinha se você quer uma parte 2 dessa live. Se você quer ver... Gente, eu preciso muito da ajuda de vocês. Sério, vocês não estão entendendo como essa plataforma aqui que eu tô falando, ela está me boicotando. Sério, eu não posso nem falar o nome dela pra ela não derrubar minha live, né? Eu não perder essa live que, pelo amor de Deus, eu morro se eu perder. Mas, olha só, ele tá me boicotando demais. Ele não tá entregando meu conteúdo, porque a verdade é que as pessoas querem calar a gente, né? Esse assunto é um assunto muito grave, que pode mudar a vida de muitas pessoas. Então, se você quer parte 2, coloca aí, que nem o Leandro, ó, parte 2. Por quê? Eu quero pedir a sua ajuda. Porque essa live, ela precisa alcançar outras pessoas que eu não conheço, que vêm através de você. Então, assim, eu tô entregando tudo que eu tenho, todo o meu conhecimento, tudo que eu sei. E a única coisa que você precisa fazer é me ajudar compartilhando essa live, para que outras pessoas possam ter conhecimento desse assunto tão importante e tão grave que é o problema do doce, né? O vício pelo veneno branco, né? Pelo ouro branco. Então, hoje vocês aprenderam. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho pra gente encerrar a nossa live, falar aí o que é importante a gente fazer em relação a essa questão do açúcar, né? A primeira coisa é treinar o nosso paladar. Na verdade, é dar um choque de realidade para ele e desintoxicar o seu paladar do doce. De que jeito, Amanda? Tirando as bebidas adocicadas da sua vida, colocando na sua vida mais proteína e tirando os carboidratos refinados. Tirando não, diminuindo a quantidade de carboidratos refinados que você come, né? Até o ponto de você falar, Amanda, olha, nem ligo mais, nem preciso mais. Uma vez ou outra como uma pizza, uma vez ou outra como um pãozinho, certo? Mas você substituir os carboidratos ruins, né? Os simples, os refinados do seu dia a dia por carboidratos mais complexos, que vêm das frutas, dos legumes, das leguminosas, né? Dos grãos. E você começar devagarzinho fazendo essa substituição. Primeiro numa refeição, depois num lanchinho, né? Incluir proteína em todas as suas refeições, que isso já vai ajudar imenso a diminuir a sua vontade de comer doce, porque o paladar, ele além de ser adaptável, ainda tem uma proteína ali na nossa saliva que ela é treinável. Então, quando você insiste, né, em um paladar mais amargo, mais azedo, né, menos açúcar, ela passa a apreciar mais o sabor das coisas. E sabe o que vai acontecer? Um dia você vai voltar aqui para me contar. Se você treinar isso que eu tô te falando, um dia você vai falar, Amanda, eu não consigo mais comer um doce como eu comia antes. Um pastel de natas para mim é muito doce. Eu não consigo mais comer aquilo. Um dia você vai voltar e vai me contar isso, porque isso aconteceu comigo, tá? Então, assim, de vez em quando eu como, mas, por exemplo, se eu decidir comer um pastel de nata, eu jamais vou colocar açúcar no café. Pra que um açúcar a mais se o café vai ficar amargo com o doce do pastel? Na é verdade, pra que eu vou colocar 2 gramas de açúcar a mais dentro do meu corpo se eu já vou comer um doce que já tem açúcar? Certo? Então, não é você, tirar, e agora a Amanda falou que não é mais pra comer. Não, você tem que ter liberdade. O que eu quero é ensinar você a ser livre, a fazer as suas escolhas, a combinar com você alguma coisa e cumprir, pra você mostrar pra sua mente que quem manda é você. E que você cumpre as coisas que você combina. Então, se você combinar que você vai emagrecer 10 quilos, você vai fazer até emagrecer 10 quilos. E permanecer por mais 10 meses magra. E depois você vai ficar para o resto da vida. Você sabia dessa? Que cada quilo que você elimina, você tem que fazer 1 mês de manutenção.
Ou seja, se você emagrecer 10 quilos e você por 10 meses manter o seu peso naqueles 10 quilos que você eliminou, aumenta a sua chance de 70% a mais de você manter o seu peso sob controle. Olha que incrível. Então, tudo isso é treino. Não é do dia pra noite, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não teria essa avalanche de doença, não teria essa avalanche de obesidade, de sobrepeso. Mas é possível, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado da nossa live de hoje. Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês. Tivemos muitas participações hoje. Essa live vai ficar gravada, eu não sei por quanto tempo, então aproveita agora quando a gente publicar ela para vocês compartilharem com as pessoas que você ama, para que você possa transformar a vida de alguém. E um dia você vai receber a mensagem: olha, que bom que você me encaminhou aquela live, porque aquela live me fez tomar uma decisão muito certeira, que foi cuidar melhor da minha saúde. E isso não tem preço quando você me ajuda na minha missão a salvar vidas e transformar a saúde das pessoas. Realmente não tem preço que pague isso, essa sensação de gratidão que a gente sente. Tá bom, lindos? Um beijo grande pra vocês então e vamos para a parte 2 dessa live. Nessa parte 2, eu vou falar pra vocês quais são os efeitos do excesso de açúcar em todos aqueles 7 pontos que eu descrevi pra vocês. Combinado? Então, ó, beijinho, boa noite e até amanhã. 7 horas da manhã tem live, hein? Live de ativação física. E essa é uma forma que você ativa o seu corpo, treinando a sua mente. Quando você ativa o seu corpo, você faz atividade física, você fortalece o lado sábio e racional da sua mente e ajuda você a tomar melhores escolhas. Eu tenho certeza que a Tereza amanhã vai decidir comer ovos com uma fruta ao invés do pãozinho com manteiga ou café com leite. Beijo lindo! Tchau!